nos respondendo. Amados, sem mais delongas, quem quer estar preparado para ouvir a palavra de Deus nessa noite, dá um glória a Deus. Quem crê que Deus vai falar contigo, dá outro glória a Deus. Você pode ministrar na vida de alguém, 2 ou 3 pessoas dizendo, Deus vai falar contigo. Se prepara, irmão, se prepara porque Deus vai falar. Deus vai falar contigo nessa noite, amém? Primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler 2 versos apenas inicialmente, que é o verso 9 e o verso 13, por gentileza. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, versos 9, e depois nós vamos pular para o verso 13. E diz assim: 1 Reis 19, 9, quem achou diz amém? Diz assim: ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio sobre a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vou repetir esse verso. E ali ele entrou em uma caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E olha o verso 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Deu tempo de colocar e de fazer a arte do tema de hoje? Se não, a gente só repete. O tema da mensagem de hoje, olha que linda a arte, obrigado, viu? Deus abençoe. Você pode repetir? Diga assim comigo, ou pergunte assim comigo. Melhor, tem que falar para alguém, né? Porque é você, né? Então fala para alguém que estiver do teu lado aí, que você tenha liberdade para fazer isso. Pergunte para essa pessoa assim: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Se alguém puder, ou Marquinhos, ou alguém faz um fundo para mim, ou põe um fundo para mim, por gentileza, fundo musical. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre o que estamos fazendo aqui, mas não é aqui literalmente, tá, irmão? É só para você contextualizar esse texto. É só para a gente poder entender o que Deus quer tratar conosco. Amados, eu não vou dizer para você que essa foi a mensagem que estava no meu coração há muito tempo, porque não. É uma mensagem que costumeiramente eu já devo ter pregado, conheço esse texto, o contexto, mas pensando no que iria ser ministrado hoje, eu estava ontem conversando com um casal de pastores, ministrei numa das igrejas da região, para liderança, e numa conversa, não tem até tão a ver com o assunto em si, mas me lembrou o texto, a gente falava um pouquinho sobre descanso, e eles falavam, semana que vem a gente vai estar saindo, tirar umas férias, uma viagem, inclusive os vossos pastores estão em viagem também, descansando nessa noite, pastor José Jorge, pastora Solange, então eu quero que você cada dia mais agradeça a Deus pelos teus pastores e pelo equilíbrio dos vossos pastores. Porque a gente já ouviu tanto, né, por tanto tempo assim, que pastor não pode descansar, que líder não pode descansar, que pessoa tem que trabalhar o tempo todo, tem que ser um super-herói. E a verdade é que nenhum de nós é. E aí esse casal de pastores, eles me falaram, semana que vem a gente vai estar indo viajar. Eu falei, parabéns, é isso mesmo, vai mesmo, a equipe aí cuida da igreja e vai dar tudo certo. E aí eu me lembrei desse texto, irmão, porque eu quero falar um pouquinho hoje sobre descanso. Ou talvez não descanso propriamente dito, mas sobre... Nós não somos heróis. Você está vendo alguém aí de armadura perto de você? Olha aí para o lado aí, vê se tem alguém de armadura. Vê se tem alguém aí, irmão, que chegou voando assim, sei lá, igual o Homem de Ferro, assim. Aí chegou, estacionou. Vê se tem alguém aí com armadura, com escudo, com lança. E ainda assim que tivesse, porque até mesmo todos os heróis que nós conhecemos na televisão, nas histórias em quadrinhos, todos eles têm seu ponto fraco. Não tem herói imbatível. Não tem herói invencível. Você pode dizer para alguém que está perto de você, diga assim: eu e você não somos imbatíveis, não somos invencíveis, não somos indestrutíveis. A gente não é máquina, irmão. A gente não é robô. Mesmo a inteligência artificial chegando com peso e com força aí, né?
Mas, irmão, nunca se esqueça, você não é uma máquina, você não é um computador, você não é um robô, você é um ser humano. Se você se beliscar agora, irmão, vai doer. Se alguém puxar um fio de cabelo seu, para aqueles que ainda tem, né, Bego? Brincadeirinha, te amo, Bego. Vai doer, irmão. Não podia perder a piada. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós estamos falando de um homem chamado Elias. Quem é Elias, pastor? Versos 17 e 18, se eu não me falha a memória. Vai dizer que no reinado... Não precisa pôr não, que é muito texto é muito longo. Capítulo 17, capítulo 18. Vai falar sobre o surgimento desse homem, um profeta. Lá num tempo tão difícil do reinado em Israel, reinado de Acabe e Jezabel. E vai surgir esse profeta todo cheio de coragem, irmão, todo ousado, todo cheio do Espírito Santo, cheio de unção. Um homem todo corajoso para dizer assim: rei Acabe, sob a minha palavra, não haverá mais chuva em Israel. E assim o fez. Por 3 anos e meio Israel ficou sem chuva, por causa da palavra desse profeta. Então preste atenção nessa mensagem, não perca isso que Deus vai tratar contigo nessa noite não. Aí esse mesmo profeta, no capítulo 18, ele ainda mais ousado e corajoso, ele vai chamar todos os profetas de Baal e Azerá, que eram pessoas muito reconhecidas diante de Israel naquele tempo, por causa de Jezabel. E quando ele vai chamar esses homens, ele vai dizer assim: vamos provar quem é Deus de verdade, se é o Baal, se é Azerá, ou se é o meu Deus, o Deus de Israel, se é Yahvé. Irmão, olha a coragem do homem desse. Agora deixa eu te colocar na proporção para você entender. Elias estava sozinho nesse momento. Elias, ele vai se colocar para ser julgado e condenado sozinho, se não tivesse tido o resultado esperado. E sabe contra quem que ele lutava? 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Azerá. Sabe o que Elias está falando? Vocês são muitos, mas eu tenho um Deus que é maior que todos vocês. Ei, eu vou dizer mais uma vez, você pode olhar para situações e circunstâncias e dizer: é muita gente, é muito inimigo, mas quem vai com você é maior do que todos os inimigos que possam ir contra você. Aí Elias vai para o Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo ele vai dizer assim: se tem Deus em Israel, ou se o Deus de Israel é Baal ou Azerá, vai descer fogo e vai consumir um sacrifício. Eles sacrificam um animal, colocam diante do altar. E ali os profetas de Baal e Azerá, eles começam a se degladiar, eles começam a clamar por Baal, eles começam a clamar por Azerá, e eles começam a se machucar e se autoflagelar, e nada acontece, nada muda. Elias estava tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de unção, de coragem, de ousadia, que ele ainda começa a caçoar, dizendo assim: vai ver, ele dormiu. Gritem mais alto, vai ver, ele está fazendo alguma outra coisa, está ocupado demais. E aí quando eles se cansam, passam o dia todo tentando e nada acontece, então Elias diz assim: então agora é minha vez. Mas vamos fazer melhor, aqui está o holocausto, aqui está o altar, mas vamos encher o altar de água, porque a água, no natural, ela é mais poderosa do que o fogo. A água apaga o fogo, sim ou não? Mas Elias está dizendo: para o meu Deus, o que é normal, ou melhor, o que é impossível, para ele é possível. O que parece ser natural ou sobrenatural, para ele é totalmente natural, é totalmente comum. Se tem água, ele pode derramar fogo e fazer lamber a água, e é isso que acontece, irmão. Diz que Elias vai clamar, e Deus vai descer com fogo, e não só vai consumir o holocausto, mas vai consumir também a água que lá estava. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque um homem que teve a coragem de confrontar o rei de Israel, dizendo: não vai chover pela minha palavra, para provar que vocês estão adorando deuses estranhos, que não é o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Depois vai contra 850 profetas, dizendo: eu vou provar que existe Deus em Israel. Depois de tudo isso, diz no capítulo 19, verso 1, coloca para mim,
por gentileza. 1 Reis 19, verso 1. Olha o que vai dizer. 1 Reis 19, 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Porque eu esqueci de contar. Depois que fogo desceu do céu, o povo que estava reunido olhando para aquilo falou assim: só Deus é Deus. Só existe Yahvé, só existe o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E diante daquela situação, Elias vai pegar todos aqueles 850 profetas e ele vai matar ao fio da espada, de Baal e Azerá, dizendo assim: agora só haverá um único Deus e um único a ser adorado nesse lugar, nesse ambiente, nesse país, nessa nação, que é o Deus de Israel, Deus verdadeiro. E aí o verso 1 vai dizer que Jezabel, a esposa de Acabe, vai olhar para essa situação e vai dizer assim, olha o verso 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: que os deuses me castiguem. Que deuses? Os mesmos, que Elias tinha acabado de provar que não existiam, que não tinham força nenhuma, que não tinham poder nenhum. E agora ela está invocando em nome desses deuses, Baal e Azerá, dizendo que os deuses me castiguem com rigor. Se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Ou seja, uma ameaça de morte. Jezabel dizendo assim: manda lá o mensageiro avisando Elias: você vai morrer. Te dou 24 horas. Em 24 horas eu vou te matar. Agora, irmão, um homem que enfrentou o rei, um homem que enfrentou 850 profetas. O problema era a palavra de uma mulher, ou uma ameaça de uma mulher, mesmo que uma rainha? Não. Sabe por que Elias fugiu? Olha o verso 3, coloca para mim, por favor. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Agora me explica, irmão, como o homem que ontem está fazendo cair fogo do céu, como o homem que ontem está fazendo parar de chover. E eu esqueci de contar que também ainda no capítulo 18, lá no finalzinho do capítulo, vai dizer que Elias vai para o monte, vai olhar para uma nuvem do tamanho da mão de um homem e vai dizer para o rei Acabe: pode descer, rei Acabe, pode avisar todo mundo que vai chegar chuva, e vai ser uma chuva em abundância. É o mesmo homem que disse vai parar de chover, é o mesmo homem que está dizendo vai voltar a chover. E quando ele mandou parar, a chuva não desceu, e quando ele mandou voltar, a chuva chegou. Deixa eu te dizer, Deus tem palavras de ordem, Deus tem palavras que serão lançadas da tua boca, que vão revolucionar a tua vida, a tua história, a tua família, o teu contexto social. Deus pode usar os teus lábios para mudar toda e qualquer situação que você precisa. Tenha coragem de declarar que Deus vai fazer. Mas entenda, como que o homem que viveu todas essas experiências, agora está no capítulo 19 dizendo: eu estou com medo, eu vou fugir. Irmão, a situação vai só piorando. Mas antes da gente entrar no texto propriamente, ou concluirmos, ou continuarmos, deixa eu te perguntar, e agora eu gostaria que você fosse muito sincero, o mais sincero possível. Quantos de vocês, ou quantos de nós, já nos cansamos tão exaustivamente, que pensamos em desistir de tudo? Quem? Quem já passou por isso? Uau! Gente corajosa. Eu sei que não é fácil declarar, ou não é fácil se expor dessa maneira. Eu já, irmão. Talvez não na mesma profundidade de Elias, perdão. Talvez não da mesma forma como o próprio Moisés já pediu a morte também. Mas, quem sabe, a maioria ou todos nós já passamos por aquele tempo e por aquele período. E eu não creio que Deus faça nada à toa. Talvez alguém aqui dentro, nessa noite, está passando por isso. De dizer: eu estou tão cansado, que eu estou a ponto de desistir. Eu estou tão exausto, que eu não tenho mais vontade de fazer nada, de tentar nada, de buscar mais nada. Talvez você veio aqui para essa noite, e enquanto o louvor estava sendo ministrado, você até sente o desejo, mas parece que tua alma está tão angustiada, que nem erguer a mão. Talvez as lágrimas já se secaram, porque você está dizendo: eu estou cansado, eu estou cansada. Mas deixa eu te dar uma palavra, irmão, já para começarmos essa mensagem. Elias recebeu uma ameaça dizendo assim: em 24 horas você vai estar morto. Diga assim comigo: 24 horas estaria morto, segundo Jezabel.
Isso, agora diga assim comigo: Elias não morreu até hoje. Pastor, como assim? Agora o senhor me... Como que Elias está vivo até agora? Estamos falando de, sei lá, 2.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos, mil e tantos anos antes de Cristo. Te explico, irmão. Lá no finalzinho da história de Elias, vai dizer que Eliseu está junto com ele e eles estão caminhando. E de repente, Eliseu vai olhar e vai perceber que vem uma carruagem do céu. Uma carruagem de fogo. E essa carruagem de fogo pega o profeta Elias e o leva para o céu. Deixa eu te declarar algo: Elias está vivo até agora. Elias não conheceu a morte. Então, enquanto pode ser que algumas palavras estejam sendo decretadas sobre a tua vida, dizendo: acabou, não tem mais jeito, é morte na certa, não tem mais esperança. Se o céu disser não vai acabar aqui, esquece, irmão, pode falar o que for, você vai continuar vivendo, você vai continuar existindo, você vai continuar caminhando, você vai continuar, porque a última palavra vem de Deus e não dos homens. A última palavra não vem de reis, não vem de governos, vem do Senhor. Agora deixa eu te lembrar algo. Por que Elias cansou? Porque ele venceu. Às vezes a gente acha que só perder cansa. E perder cansa, né, irmão? Perder cansa, desgasta. A gente fica chateado, a gente fica deprimido. Perder ninguém gosta e é cansativo por si só, emocionalmente. Agora deixa eu te dar uma palavra e eu quero que você entenda isso muito bem. Vencer, muitas das vezes, cansa tanto quanto perder. Por outros motivos, por outras motivações e com outro sentimento, mas também cansa. Sabe por quê, irmão? Porque para vencer, você teve que desprender força. Para vencer algumas guerras, talvez você tenha tido que orar alguns dias a mais, você tenha tido que se comprometer em oração algum tempo maior. Quem sabe para algumas batalhas que você venceu, irmão, você tenha jejuado, você tenha se consagrado, você tenha buscado mais o Senhor do que costumeiramente você faz. E aí você venceu e você diz assim: eu venci, mas por que eu estou cansado? Porque também vencer cansa. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Deixa eu te passar um texto bíblico para a gente entender isso ainda melhor. Juízes capítulo 15, verso 15, por favor. Juízes 15, 15. Fala de Sansão. Sansão vencendo 1.000 homens com uma queixada de jumento, irmão. Ele pega um osso de jumento, uma queixada de jumento. E com essa queixada de jumento ele vai lutar contra 1.000 filisteus. E ele vai vencer os 1.000. Ele vai matar os 1.000. Olha lá, encontrou a carcaça de um jumento. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Verso 16. E disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Você conhece a história de Sansão, você sabe que Deus, o Espírito Santo descia sobre ele, ele ganhava uma força sobrenatural. Verso 17. Quando acabou de falar, logo que ele acabou de vencer, irmão, ele está ali cantando, todo feliz, falando: eu venci 1.000 homens, uau! Que guerra, que batalha, que vitória! Mas olha como é que ele continua. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, o local foi chamado Remate Leí. Verso 18. Sansão estava com muita e clamou ao Senhor: deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede, para cair na mão dos incircuncisos? Verso 19. Deus então abriu uma rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, as suas forças voltaram, ele recobrou o ânimo. Por esse motivo essa fonte foi chamada de En-Hakoré, aonde está até hoje. Sabe o que quer dizer En-Hakoré? A fonte do que clama. Deixa eu te dizer algo, talvez algumas vitórias te cansaram, talvez algumas batalhas que você venceu, e glória a Deus por essas vitórias, mas você está exausto emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas essa é a noite que En-Hakoré está nesse lugar. A fonte do que clama vai te levantar outra vez, a fonte do que clama vai te restituir as forças, vai te recobrar o ânimo. Você vai sair daqui pronto para a próxima batalha e vencer mais uma vez. Você não vai parar, você não vai desistir, porque Deus está neste lugar restituindo força. Continuando. Bom, a primeira coisa, vamos voltar para o texto inicial, me ajuda lá. 1 Reis 19, verso 3. Vai dizer que Elias teve medo. Diga comigo: Elias teve medo.
Irmão, aí o texto ainda vai continuar dizendo, 1 Reis 19, verso 3, por favor. 19, 3. Aonde vai dizer, e Elias teve medo e se levantou, ali e fugiu para salvar a vida. Em outras traduções vai dizer, e se levantou. Diga, repita assim comigo, Elias teve medo e se levantou. Ou nessa tradução, e fugiu. Irmão, preste atenção, um homem com medo tomou uma atitude por causa do medo. Sabe o que mais talvez constrange o coração de Deus? Não é o fato da gente ter medo, é a força do medo ser mais imponente e operante sobre a nossa vida do que a força da fé. Vou repetir. Sabe o que talvez constranja mais o coração de Deus? Não é o fato da gente ter medo, é o fato que quando a gente está com medo, a gente age, a gente faz, a gente corre, a gente foge. E quando o pastor fala assim, Deus está entregando algo, Deus está fazendo algo, vem aqui para frente orar, vem aqui buscar, o Senhor está trazendo cura, você diz assim, será? Com medo eu corro, com medo eu me levanto, mas com fé eu fico parado. Deus está dizendo para alguém hoje, não deixe que o medo seja maior do que a tua fé, pois a tua fé sempre será muito superior ao teu medo. Fica tranquilo, quando o medo chegar, apresenta a tua fé para Ele, porque o medo vai sair correndo. A tua fé vai te transformar, a tua fé vai te capacitar, a tua fé vai te fortalecer, a tua fé vai te levar muito mais longe. Então não pare por causa do medo. O medo pode até chegar, mas ele não vai te deixar estacionado, ele não vai te deixar paralisado, ele não vai te fazer um fugitivo. Você vai vencer esse medo e vai continuar. Mas aí o que aconteceu com Elias? Sentir medo não é incomum, irmão. Sentir medo é normal. O problema é a gente ser guiado por ele. A gente que é guiado. Ele vai onde o medo leva. Eu vou fugir para lá, eu vou fugir para cá, eu vou acabar com tudo, eu vou... Não vai. Em nome de Jesus, essa noite Deus está falando contigo, você não vai. O medo não vai te levar para onde Ele quer. Quem vai te guiar é o Espírito Santo de Deus. Quem te coordena, quem te guia é o Espírito Santo de Deus. É a palavra do Senhor. O medo não vai te guiar. Agora há um sintoma de alguém que não está bem, irmão. E eu quero falar um pouquinho hoje também sobre depressão. Quando eu cheguei na Rio Branco, na igreja Rio Branco, logo no início ainda estava aquela fase de fecha igreja, abre igreja, não pode muita gente. E aí eu lembro que eu fiz uma série de lives. E uma das séries que mais deu certo, que tanto o pessoal até pediu outras vezes a gente fazer, foi a live que nós falamos sobre depressão. E a cada semana que eu fazia uma live ali na igreja com poucas pessoas e sempre um pastor, alguém para conversar sobre o assunto, alguém que já tinha vivido isso, alguém que já tinha superado a depressão, eu lembro que eram as lives que a gente mais batia gente assistindo. Às vezes 30, 40, até 50 pessoas, se não me engano, teve uma noite que a gente alcançou. E assim, era bem comum para as lives que a gente estava adaptado a fazer. Mas por quê? Porque muita gente escrevia dizendo assim, eu precisava dessa palavra, como eu precisava entender isso. Por quê, irmão? Porque ainda tem gente dentro da igreja, pleno século 21, 2023, que ainda acha que depressão é frescura, que ainda acha que depressão é demônio, que ainda acha que depressão é pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, depressão, crises da alma, fazem parte da nossa história e da nossa caminhada de vida, irmão, e de fé. Ninguém escolhe ficar em depressão, ninguém escolhe ter depressão. Por mais que alguém você possa olhar e dizer assim, essa pessoa não quer sair disso, essa pessoa não quer mudar. A gente não sabe, irmão, qual é a profundidade daquele sentimento. Eu não tenho dúvida nenhuma que se Elias pudesse escolher, ele não estaria daquele jeito que ele estava, com medo e fugindo. Um homem que tinha acabado de vencer 850 profetas, tinha acabado de confrontar o rei, parado de chover, voltado a chover em Israel, tinha tudo para estar na crista da onda, irmão. Mas é Elias dizendo, eu quero fugir, eu quero me esconder. Eu não estou bem. E sabe qual é o sintoma que ele não estava bem? O texto diz, fugiu para salvar a vida, e em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Sabe o que é um dos primeiros sintomas de alguém que não está bem? É alguém que começa a deixar pelo caminho pessoas que te acompanharam até então. É alguém que tem amizade, eu tenho amizade com o Alexandre, mas se eu não estou bem, eu começo a deixar o Alexandre de lado. Não tenho mais comunhão com ele. Paro de conversar.
paro de ter amigos. Você quer ver quando alguém não está bem? É alguém que não tem relacionamento social. Olha a continuidade do texto, verso 4. E entrou no... Irmão, quem que foge para um deserto sozinho, com plena consciência? Bem consigo mesmo? Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo para ser tentado, fazia parte da aprovação de Jesus, da aprovação de Cristo. Mas ninguém vai para o deserto porque quer, irmão, por escolha própria. Elias foi. É Elias dizendo: servo, fica aqui em Berseba, eu vou sozinho, mas para onde o Senhor vai? Eu vou para o deserto, ficar sozinho. Irmão, comece a perceber alguns sintomas que quem sabe estejam dentro da tua alma hoje, e que precisam ser tratadas e curadas nessa noite. Se o teu maior desejo é estar o quanto mais sozinho possível, alguma coisa errada tem. Não está tudo bem, não é normal. Eu e você não fomos feitos para sermos sozinhos. Lá no Éden, em Gênesis, Deus tinha criado Adão. A comunhão com Deus era perfeita, irmão, não tinha pecado. O ambiente era perfeito, era um paraíso. Tinha fruto à vontade, de todos os tipos que você possa imaginar. As flores eram belas. Não tinha pecado, não tinha morte, não tinha nada, não tinha tristeza, não tinha angústia, não tinha dor. Mas Deus está olhando para Adão e dizendo assim: ainda está te faltando alguma coisa. Está te faltando uma companheira. Sabe por quê? Porque o ser humano não foi feito para ser sozinho. Gente que deseja viver a vida inteira sozinho precisa de uma cura. Eu não estou falando nem de relacionamento, entenda-me. Eu estou falando de gente que não se relaciona com ninguém, não tem amizade com ninguém, não é companheiro de ninguém, não convive com ninguém. Isso não é normal. Isso é sinônimo ou sintoma de doença. É alguém que está machucado dentro de si. Mas para a gente continuar, eu sei que essa mensagem é uma mensagem muito mais para a gente pensar do que talvez para glorificar ao Senhor. Mas, irmão, eu não estou preocupado quantos glórias a Deus eu vou escutar nessa noite. Se você quiser, pode dar glória a Deus também, não tem problema. Quem pode dar um glória a Deus aí? Mas eu quero que você saia daqui hoje dizendo: obrigado, Senhor, porque eu fui curado na minha alma nessa noite. Obrigado, Senhor, porque as crises passaram. Eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor está me levando além. Aí depois que ele vai para o deserto, irmão, lá na frente ele vai encontrar-se com o Senhor vai encontrar-se com ele. E ele vai dizer assim: está tudo ruim, Senhor, eu estou sozinho, não tem mais ninguém que preste, só eu sobrei. Sabe o que é isso? Sintoma de alguém que está doente. É alguém que em todos os lugares por onde passa só enxerga coisa ruim. Sabe alguém que está doente, amargurado? É alguém que em todo lugar consegue encontrar defeito. Se ele estiver em Cancún, se ele estiver no Havaí, agora, se ele estiver nos melhores lugares, os lugares mais incríveis do planeta, se ele estiver vivendo talvez a realização do sonho de quase todo mundo, ele ainda vai chegar lá e vai dizer assim: mas não é tão bom quanto diziam. Mas tem esse problema. Mas aqui é frio demais, aqui é calor demais, aqui é úmido demais, aqui é isso demais, aquilo. Sempre vai ter um defeito. É gente que encontra defeito em todo mundo. É gente que encontra defeito em todo lugar. Por quê? Porque está doente. É Elias dizendo: só sobrou eu, Senhor. Não tem mais ninguém com quem o Senhor contar, só eu. Sintoma de alguém que está doente. Mas para a gente caminhar, que ainda tem muita coisa para tratar. Aí verso 4 vai dizer, coloca para mim, 19 verso 4. Diz assim: e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta. Nossa, que expressão diferente. É um pé de zimbro. E sentou-se debaixo dele e orou, pedindo vamos lá, Elias orou pedindo pode falar, irmão, não tem pecado não, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados, não sou melhor que os meus pais. Agora, irmão, preste atenção nisso aqui. Nem tudo aquilo que a gente fala, porque estamos sentindo, quer dizer que é aquilo que a gente deseja. Eu vou tentar explicar isso melhor, mas eu vou repetir. Nem tudo aquilo que a gente fala, de acordo com aquilo que sentimos, quer dizer literalmente aquilo que desejamos. Por quê? Porque, irmão, vamos lá, racionalmente, razoavelmente, Elias está fugindo para o deserto para não ser morto, irmão, para não morrer.
Aí ele chega num pé de zimbro. Ele deita embaixo do pé de zimbro. E o que ele está pedindo? Como que alguém que está fugindo de morrer, agora está pedindo para ser morto? Então era só ele ficar e esperar Jezabel pegar, irmão. Jezabel, tô aqui, pode vir, eu não quero mais nada mesmo, quero morrer mesmo. Vem e me mata. Mas ele foge para o deserto, para não ser morto. E agora ele está dizendo, me mata assim. Sabe por quê, irmão? Porque os maiores, preste atenção nisso aqui, os maiores gritos suicidas não são por morte, são por uma vida que nunca foi vivida. As pessoas que mais gritam dizendo eu quero morrer, na verdade elas não querem morrer, elas só querem viver uma vida que nunca viveram. Eu preciso viver, mas como eu não consigo viver, então eu prefiro morrer do que continuar existindo. Eu não sei se alguém entrou aqui nessa noite e já chegou até a pensar na morte, até a pedir a morte. Quem sabe alguém já chegou num ponto da depressão tão profunda, um ponto de uma crise, uma angústia tão grande na alma que pediu a morte. Quem sabe alguém aqui já tentou. Mas deixa eu te dar uma palavra hoje. Você não morreu porque não deu certo. Você não morreu porque naquele momento não aconteceu do jeito que você esperava. Você não morreu porque ainda existe o propósito de Deus na tua existência. O que você intentou fazer não fez, porque o Espírito Santo te lembrou que existe importância dentro de você, existe valor dentro de você. Você não foi feito para isso. Deus é o Senhor da tua vida e da tua existência, dos teus dias. É Ele quem sabe até quando você viverá. É só Ele que pode dizer quando você morrerá. Só que deixa eu te dar uma palavra. Do mesmo jeito que Elias está desse jeito, vivendo quem sabe essa angústia tão grande, dizendo eu quero morrer, eu não aguento mais. Olha o verso 5. Coloca para mim, por favor. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente tocou ele, ou o tocou, e disse: levanta-se e come. Você não veio para cá à toa. Você veio para cá porque existe um anjo tocando a tua alma hoje, dizendo: não vai acabar assim, não é o fim, eu não desisti de você. Deixa eu te perguntar, irmão, Elias no deserto estava profetizando? Não. Elias no deserto estava pregando? Não. Elias no deserto estava cantando, estava adorando? Não. Elias no deserto estava servindo de alguma maneira para o reino? Não, irmão. Elias no deserto só era um homem angustiado, fragilizado. Deus poderia olhar para Elias e dizer assim: eu vou levantar outro, porque esse Elias não serve mais. Ele serviu para mim por um tempo, mas agora não tem mais função nenhuma. Deixa que morra no deserto. É isso que Deus fez? Sabe por quê? Porque Deus não descarta filho. Deus não descarta filho. Deus não descarta filho. Deus não descarta filho. Se você é filho, mesmo que não esteja cumprindo uma função momentaneamente, porque você está fragilizado, mesmo que você que tenha dons espirituais não esteja utilizando deles porque você não está bem, mesmo que você que já serviu em muitos lugares hoje está sentado num banco dizendo: eu não quero fazer nada porque eu estou cansado, eu estou angustiado, Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar: Ele não desistiu de você, Ele te ama, Ele continua olhando para você com o mesmo brilho no olhar, dizendo: eu não vou desistir de você. Você não é descartável. Você pode dizer isso para alguém? Você não é descartável. E aí, verso 6. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Verso 7. O anjo voltou. Irmão, é Elias no deserto, debaixo de um zimbro, escondido para ninguém saber que ele estava lá. Mas o anjo estava lá. Eu não sei qual é o ambiente que você está tentando se esconder, mas não tem como se esconder do anjo, o anjo está lá. Não tem como se esconder de Deus, Deus está lá. Não tem como se esconder do Senhor, o Senhor está lá. Não importa onde você vá, não importa onde você tente se esconder, o Senhor sempre estará nesse esconderijo. O Senhor sempre estará nesse lugar te esperando e dizendo: eu estou aqui. Mas aí Elias vai comer, beber, se levantou, comeu, bebeu e voltou a dormir. É como se Elias dissesse assim: eu não quero.
senhor pode fazer o que o senhor quiser, eu só quero parar e dormir, eu não quero mais nada. Irmão, quem sabe eu e você teríamos desistido de Elias. Quem sabe eu e você teríamos deixado lá o pão, a água e dito assim: ó, Senhor, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu podia, mas esse homem não quer mais nada com nada. Ele desistiu da vida, ele desistiu de tudo, não tem mais o que fazer. Mas não é isso que o anjo faz, sabe por quê? Porque Deus insiste naquele que Ele ama. Ei, eu vou dizer de novo, Deus insiste na vida daquele que Ele ama. Deus não vai desistir de você jamais, porque Ele te ama como ninguém pode te amar. Talvez amigos desistiram de você, talvez até a tua família desistiu de você, talvez teus filhos desistiram de você, talvez alguém desistiu de você que você amava muito, que você respeitava muito, talvez pessoas te abandonaram porque não suportaram essa fase que você está passando, mas Deus está te dizendo nessa noite: eu não vou desistir, eu estou aqui outra vez. Você pode dormir, eu vou te acordar, e você pode dormir de novo, eu vou te acordar de novo, e você pode pensar em desistir, eu vou estar lá dizendo: você não vai parar, você não vai desistir, porque eu te amo e eu não te fiz para ficar dormindo. Não para, irmão, não para. E o anjo voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, porque a sua viagem é muito longa. Elias está dizendo: acabou para mim. E o anjo está dizendo: não, você ainda tem uma longa caminhada pela frente. Tem gente que chegou aqui dizendo: acho que para mim já deu, acho que eu já fiz o que eu devia fazer, eu acho que eu já cumpri o que eu deveria cumprir. Deus está dizendo: não, ainda tem muita coisa para você viver, ainda tem muito sonho para realizar, ainda tem muita meta para alcançar, ainda tem muita coisa para você fazer. Não para agora, continua. Verso 8. E então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Você pode repetir isso comigo? Diga: fortalecido com aquela comida. O que ele fez, irmão? Ele viajou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você pode não saber explicar o que te trouxe aqui hoje. Você pode estar tão angustiado nessa noite, você pode estar tão destruído dentro de si, nessa noite, que você está dizendo assim: Júnior, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei por que eu vim, eu não sei quem que me trouxe, porque eu não tinha força para estar aqui hoje. Sabe o que te trouxe? Uma palavra, uma promessa, uma fé que existe dentro de você. É uma chama que ainda não se apagou, é uma chama que está acesa aí dentro. Pode até parecer que ela está se apagando, mas ela ainda te mantém viva, ela ainda te mantém acesa, ela ainda te mantém vindo para cá, ela ainda te trouxe para cá para dizer: você vai continuar caminhando até Horebe. Sabe o que é Horebe? É o lugar onde o ambiente está preparado, é o lugar onde Deus se manifesta, é o lugar onde Deus atua, é o lugar onde Deus cura, é o lugar onde Deus restaura, é o lugar onde Deus liberta. Deus está nesse lugar, esse lugar é Horebe do Senhor, é o monte do Senhor, é o monte de Deus. Este lugar é o lugar da tua cura nessa noite, em nome de Jesus. Só que aí então, verso 9, ele vai andar 40 dias até Horebe, 40 dias e 40 noites. Mas ali, depois que ele comeu, bebeu, andou 40 dias e 40 noites. Irmão, que comida é essa, irmão? Que bebida é essa? Que dura 40 dias, dentro do corpo humano, que faz um homem não ter fome, que faz um homem andando no deserto 40 dias não ter sede, não ficar desidratado. É a presença de Deus. Sabe o que te manteve até aqui, irmão? É a presença de Deus. Sabe o que te sustentou até aqui? É a presença de Deus. Só que Elias, ele chega no monte, ele comeu, bebeu, andou 40 dias, chegou no monte. O que ele vai fazer? Se esconder de novo. Agora numa caverna. Lá primeiro no deserto, num zimbro, embaixo de uma árvore. Agora aqui ele está no monte do Senhor, e ele vai para a caverna. Pode deixar o texto, por favor. Sabe por quê? Porque tem dias e tem momentos na nossa vida que até estando no lugar certo, a gente quer se esconder. Até estando num ambiente de milagre, a gente não quer mexer naquilo que está doendo. Até estando diante da presença do Senhor, que pode curar a minha e a tua vida nessa noite com uma só palavra. Mas a gente prefere ficar quieto e quem sabe só tentar aguentar por mais um tempo. Mas então Deus vai falar com Elias.
Deus está aqui nessa noite falando com pessoas. E a pergunta dele é a pergunta inicial do tema da mensagem: o que é que você está fazendo aqui? O que te trouxe até aqui? Mas mais do que isso, o que é que você vai sair levando para casa hoje? Porque você pode ficar escondido na caverna e continuar do mesmo jeito, ou você pode ouvir a voz do Senhor dizendo: não é esse lugar que eu prometi para você, não é esse ambiente que eu tenho para você, não é essa realidade de vida que você está vivendo que eu tenho para você. Eu tenho muito mais, eu tenho cura, eu tenho milagre, eu tenho restauração. Mas para isso, irmão, eu tenho que me movimentar. Eu tenho que tomar posicionamentos diante de Deus nessa noite. Então, para a gente encerrar, Elias, ele sai do zimbro, ele sai do deserto, debaixo de um zimbro, ele vai para um monte de Deus e ele vai se esconder numa caverna. Sabe por quê? Porque mudança de ambiente sem mudança de quem eu sou não muda nada, ou muda muito pouco. Vou repetir. Alguém que sai debaixo de um zimbro no deserto, vai para o monte do Senhor, mas vai se esconder numa caverna, é alguém que só está trocando de ambiente, não de sentimento. É por isso que tem gente que está trocando de casamento, mas nada muda. É por isso que tem gente que muda de emprego, mas as coisas não melhoram. É por isso que tem gente que está trocando de igreja, mas o problema nunca foi a igreja, é o que você carrega. É por isso que você vai poder trocar e trocar e trocar de ambientes o quanto você quiser na tua vida e nada vai mudar enquanto você não for curado. Enquanto o que estiver aí dentro não for restaurado. Só que essa é a noite que o Senhor está te chamando para viver em algo novo, para viver algo extraordinário, para viver o que você nunca viveu, para experimentar o que você nunca experimentou. Quem está aqui nessa noite está disposto a ser curado pelo Senhor nessa noite? Irmão, e eu não falo só de depressão não, que você pode dizer: ah, pastor, eu não estou em depressão. Mas quem sabe um sentimento que está aí dentro precisa ser curado. Só que mas eu quero terminar com esses versos 11 ao 13, por favor. Elias está dentro da caverna e Deus está dizendo: o que fazes aí, Elias? O Senhor lhe disse: saia. É Deus dizendo assim: você está no lugar certo, Elias. Você está no monte onde eu me manifesto. Você está no monte onde eu estou presente. Deus está dizendo para cada um de nós: você está no lugar certo, no ambiente certo. É o lugar onde eu me manifesto, é o lugar onde eu me apresento, é o lugar onde eu vou te mostrar quem eu sou, é o lugar onde eu posso te tocar e te curar, é o lugar onde a tua vida pode ser transformada. Só que se você permanecer dentro da caverna, você vai estar no lugar certo sem viver o milagre que eu tenho. Aí então ele vai dizer: saia e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai... Não, vamos lá. É Elias ouvindo do próprio Deus dizendo assim: você está no lugar certo, é só sair de dentro da caverna, porque nesse lugar é a presença do Senhor e o Senhor vai... Você pode mexer com alguém e dizer assim: o Senhor está passando aqui hoje. O Senhor está passando aqui hoje. O Senhor está passando nesse ambiente. O Senhor está passando nesse lugar. O Senhor está caminhando nesses corredores. O Senhor está passando em cada fileira desse lugar. O Senhor está passando aqui. O Senhor está nesse lugar, irmão. Só que se você ficar só dentro da caverna, você não vai sentir. Você não vai perceber. Sabe por quê? Porque crises existenciais muitas das vezes vão nos tirar uma das coisas mais importantes, que é a sensibilidade. Gente que não está bem, o fogo pode estar descendo na frente dele, ele não vai ver. É gente sendo batizada em tudo quanto é canto, do lado dele, ao redor dele, atrás dele, na frente dele, gente sendo abençoada, gente chorando, gente se derramando, e ele sai da igreja dizendo: nossa, foi frio o culto hoje, né? Não foi, é que você está mal. É que você precisa ser curado, você precisa sair da caverna. Bom, eu sei que quarta da fé talvez não é o que você esperava hoje,
Mas, irmão, mais importante do que eu dizer para você, vai dar certo, você vai conseguir, você vai conquistar, e vai, irmão, em nome de Jesus. Você vai continuar tendo a melhor semana da tua vida. Amanhã Deus tem milagre para você, sexta-feira Deus tem obra nova, sábado Deus pode te surpreender, domingo vai ser extraordinário. Deus pode, Deus quer. Mas primeiro, irmão, deixa Deus curar, deixa Deus tocar aí dentro, deixa Deus tratar. Então veio um vento. E como era o vento, irmão? Fortíssimo, que separou os montes. Irmão, você imagina o grau desse vento? Quem aqui já passou por um tornado, um vento muito forte? Eu passei uma experiência dessa. Quem já passou? Só eu? Quem já passou? Um vento muito forte, te assustou, você ficou com medo? Eu já passei. Um dia, eu não vou me lembrar, eu acho que era Cerquilho, um evento de jovens, alguma coisa assim, que a gente foi participar num lugar descampado. E de repente, irmão, estava tudo bem lá, a gente estava fazendo, acho que um evento de jovens mesmo, congresso, alguma coisa, tinha música ao vivo, estava muito legal. Mas de repente o tempo fechou, foi muito de repente, o tempo fechou completamente, começou a chover e ventar muito forte, que levou o telhado, levou o teto daquele lugar. E o som foi embora. Eu lembro que meu amigo, o pai dele era o dono do som, ele ficou muito bravo, porque tinha, né, toda a questão de seguro, mas mesmo assim eles perderam praticamente todo o som aquele dia. Porque o vento levou embora as caixas, voava a caixa assim, caixa de som pesada, grande. Porque o vento foi muito forte. Eu lembro até hoje, eu estava com a Camila, a gente namorava ainda na época, e a gente se escondeu dentro de uma casa, assim, de um lugar, onde a maioria das pessoas se esconderam. Então eu sei o que é viver, mesmo uma única experiência, eu sei o que é viver um vento forte. Mas imagine aqui, irmão, é um vento que separou monte, que esmigalhou rocha. Você imagina esse vento? Aí Elias podia dizer, uau, é Deus! Não, diz o texto, mas o Senhor não estava no vento. Sabe por quê, irmão? Porque vai ter experiência dentro da igreja que você vai viver, que você vai sair dizendo, uau, que experiência extraordinária, o que eu vi hoje, o que eu vivi hoje, eu me arrepiei todo, eu chorei, eu me derramei, foi incrível. Mas vão ter outros dias que vai ter vento, mas não é com o vento que Deus vai tratar contigo. O que mais? Depois do vento houve um terremoto. Deixa lá, terremoto. Eu acredito que a maioria de nós, ou talvez nenhum de nós, passou por um terremoto. Mas se alguém já passou, deve saber quão terrível, difícil e amedrontador é. Irmão, é um terremoto, mas é Deus dizendo, eu também não estou no terremoto. Aí então, agora sim, verso 12. Depois do terremoto houve um fogo. Irmão, se é fogo, Elias já tinha vivido a experiência. Eu sei o que é orar e Deus enviar fogo, então certeza que Deus está no fogo. Agora é minha vez, chegou a vez, agora é no fogo. Oh, vamos falar em línguas, vamos ser batizados com fogo. Mas tem horas que Deus não vai agir assim. Não vai ser no muito glória a Deus, não vai ser no saltar, não vai ser no pular, não vai ser no arrepiar. Sabe como Deus falou com Elias? Depois do fogo, porque Deus não estava no fogo. Depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave, e lá estava Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não vou nem pedir para você se colocar de pé, porque eu quero ter um tempo de introspectivo. Irmão, talvez essa noite de hoje você não precise abrir os teus lábios, você só precisa derramar o teu coração. Porque tudo que Deus está esperando de você hoje é sai da caverna. O que você está fazendo aí? E eu quero que essa voz que eu estou falando agora seja a voz que habite o teu coração, a tua alma e os teus ouvidos agora, chamando você pelo nome e dizendo, eu não te criei para ficar dentro dessa caverna. Seja curado agora, irmão. Seja curado agora, irmão. Deixa o Espírito Santo te visitar agora. Deixa Ele visitar as áreas mais difíceis da tua alma, naqueles lugares onde você talvez escondeu coisas até do teu cônjuge, porque só Deus sabe o quanto ainda dói, quanto te feriu, quanto te machucou.
Talvez você aí na sua casa, com os teus olhos fechados, esteja em lágrimas, dizendo: eu precisava dessa mensagem hoje. Sinta Deus contigo na tua casa agora. Irmão, se precisar chorar, chora. Vem, Espírito Santo, e cura agora. Faz esse homem e essa mulher que deixou de enxergar alegria na vida, deixou de ver as coisas boas da vida porque a sua alma estava angustiada até hoje. É alguém que não consegue mais sorrir, encontrar esperança porque está cansado. Está tão cansada. Mas o Senhor é o renovo das nossas almas. O Senhor é a restauração da nossa vida. O Senhor é aquele que nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor. Está cuidando de cada detalhe. Eu não quero que você se emocione nessa noite por falarmos alto, por gritarmos ou por cantarmos. Eu quero que você seja curado. Então eu não quero que ninguém te toque com emoção. Eu quero que o Espírito Santo toque o teu mais íntimo, o mais íntimo do teu ser nessa noite. Eu quero que os traumas que você carrega há muito tempo sejam curados hoje. Eu quero que aquela palavra que foi lançada sobre você lá atrás e que te feriu tanto seja curado hoje. Eu quero que alguém que já lutou e venceu tantas batalhas e já superou tanta coisa, mas caiu, está de joelhos, está derrotado, com a alma derrotada por causa de uma única palavra, de uma frase, e que você fala assim: nem faz muito sentido eu estar assim por causa disso. Mas não é por causa da frase. O que tirou a paz de Elias não foi uma frase de uma mulher, de uma rainha, foi o cansaço. Hoje o Senhor te renova em nome de Jesus. Hoje o Senhor te restaura em nome de Jesus. Hoje o Senhor te transforma em nome de Jesus. Hoje o Senhor te cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo: alma aprisionada, ser liberta hoje. As prisões que te aprisionaram até agora, ser curado agora, ser liberto agora, ser restaurado agora. Toda cadeia, toda encruzilhada, toda maldição lançada, toda palavra contrária, toda palavra maldita seja quebrado agora. Tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que estava te aprisionando, tudo aquilo que estava te deixando dentro de uma caverna, ser quebrado agora. Porque nessa noite você sai da caverna, irmão. Essa é a noite que você sai da caverna para dizer: o Senhor está aqui. Nós vamos entoar essa canção, irmão, e eu quero que enquanto você estiver entoando essa canção, que o Espírito Santo te toque de uma forma tão especial nessa noite. Que o Espírito Santo te toque de uma forma como você, quem sabe, nunca sentiu, há muito tempo não sentiu. Se você parou de falar em línguas, essa noite o Senhor pode te rebatizar. O Espírito